Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Vamos lá, quais são suas lembranças preferidas de Flamengo, jogos da sua vida? Posso interromper rapidinho? Pode. Só você tava elogiando a Juliane. Sim. E ela comentou aqui no chat, Olha, que legal. ó. Ela falou aqui, ó, hashtag Marco ACF Presidente, contra a SAF e a favor da profissionalização do futebol. Deixa eu falar das últimas eleições. Eu quero dar Beijão pra ela e pra Juliane. Quero dar um beijo especial na Juliane, minha amiga querida, e no Cláudio, o noivo dela. Ele falou que vai ser padrinho, né? Sou padrinho Que beleza. desse casal fantástico. Mas agora, eu gostaria muito de falar num ponto que passa pelo que a Juliane fez. Juliane dispensa a apresentação, o currículo dela é uma médica festejada, é uma advogada, e ela acabou de se formar na CBF Academy como gestora do futebol. Isso é muito importante, o Flamengo precisa valorizar os quadros técnicos. Sim. E precisa valorizar o conselheiro do clube que conhece a história, que conhece a paixão. O Flamengo é administrar paixão. 30% é paixão, 70% nós precisamos, por óbvio, ter as finanças bem geridas. Mas você tem o elemento paixão. E não podemos esquecer que os quadros técnicos, sobretudo a gente precisa de um diretor técnico de futebol, alguém que tenha a capacidade de falar de boleiro para boleiro. Não estou aqui a criticar o trabalho do Juan e do Fabinho, mas a gente precisa de alguém com costas largas para poder administrar esse show de vaidades que são os jogadores de futebol nos dias atuais. Bom, você e a Juliane foram candidatos. Sim. Qual seria o seu nome para esse cargo? Bom, citar nomes é algo... Complicado. Você reduz, você tem que ter, primeiro, um perfil. Você tem que traçar um perfil e ir no mercado. E é onde é possível. Hoje o Flamengo tem essa estrutura do vice-presidente ser amador. E os demais cargos são remunerados. É fundamental você ter alguém, como eu disse, alguém com uma escola da CBF Academy, alguém com o certificado de qualidade europeu. Você precisa ter alguém que conheça o futebol e tenha, de preferência, colocado uma chuteira. Porque falar sem conhecer especificamente um ex-atleta que buscou se qualificar, isso é fundamental. E o importante é diminuir a ação dos amadores o máximo possível e tentar profissionalizar o pessoal capacitado. Temos aí um exemplo do Felipe Luiz, que tem ambições de continuar no futebol, e ele tem feito cursos esse que a Juliane fez. Eu parabenizo ela. É uma grande rubro-negra. E isso que você fala é interessante porque, assim, olhando a estrutura do Flamengo, a que foi, vamos dizer assim, redesenhada pela gestão do Bandeira em 2013, que eles fizeram, que era o seguinte: o vice-presidente, né, aquele dirigente amador, ele perderia o protagonismo do dia a dia, né? Ele não ia precisar mais estar obrigado a, por exemplo, estar no clube para assinar um cheque. Isso seria feito pelo executivo e todas as outras áreas. Seria que, se você for analisar aí, então assim, o que esse dirigente amador faria? Ele criaria as estratégias e esses executivos reportam, né, ali a execução, né, então os executivos reportam se as atividades foram feitas ou não, se os resultados foram atingidos ou não. Mas aí você olha para o próprio futebol hoje do Flamengo, ele não funciona assim. Por quê? Porque o próprio Marcos Braz, e não estou falando isso para diminuir o Marcos Braz, estou fazendo uma análise aqui da estrutura. O Marcos Braz, ele participa do dia a dia. Até o Valim, a gente falou um pouco sobre isso aqui na semana passada. E ele fala ele tem um outro nome, que seria o diretor esportivo, que é o cara que ele faria ali aquela ponte com o treinador, tipo, de falar mesmo, ó, você não vai escalar o time com 3 zagueiros, por exemplo, assim, é o cara que vai, entre aspas ali, contradizer o treinador e tal.
Que é diferente, por exemplo, se a gente olha hoje o próprio Juan, o Juan ele faz uma análise técnica, então eu imagino, o Juan inclusive fica até perto da gente ali sentado, ele e o Fabinho tá em outra área. Ele de olho na reação dos dois. Não, o Juan comemora pra caramba. E aí o Juan reporta essa parte técnica, né, provavelmente deve ser observações dos jogadores e passa pro departamento de futebol, pro Marcos Braz e Bruno Spindel. Outro dia eu até, não sei, alguém comentou, falou assim, olha... o Juan vai lá, faz o relatório dele, manda. O que fazem com essa informação, a gente não sabe. Mas não é esse cara pra ser o, tipo, né, o diretor técnico ou esportivo pra estar ali junto com o treinador. Nós tivemos o Bosco na parceria com o Coutinho. Nós tivemos o Paulo Angione durante muito tempo. Também teve. E o nosso querido professor Isaías Tinoco. Historicamente, nós tivemos sempre uma figura que fazia essa ligação entre o elenco, o treinador e a vontade da diretoria em atender os pleitos dos atletas. E isso é fundamental. Eu penso que hoje os atletas recebem altos salários, fora da realidade brasileira. E eles precisam de um tratamento direto com um patrão, né? Porque a verdade é que o presidente do Flamengo é patrão dos atletas. E eles têm que se recordar disso. Ó, deixa eu dar uma lida aqui no chat. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilhar pra todo mundo também, né, Túlio? No WhatsApp, isso aí. Rubro-negro do WhatsApp, no Twitter. Rede social, usando a hashtag Coluna do Fla. Coluna do Fla e Pode Fla também. Pode Fla também. E tá aqui, ó, está aqui do meu ladinho aqui, ó, o QR Code pra você votar no IBEST 2023. O Coluna do Fla tá concorrendo na categoria Esporte. Então vai lá, vote. E você também pode concorrer ao Manto Sagrado. Como? Votou, tira o print do voto, posta na rede social com a hashtag Coluna do Fla, automaticamente você vai estar oficial. Mandar um abraço pra galera lá da loja Nação Rubro-Negra de Floripa, né? Nossos parceiros lá no shopping Itaguaçu. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!